Oiê, vamos lá no devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de João, no capítulo 11, e são os versículos do 1 até o 4. E eles falam assim: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Uma realidade de nossa caminhada cristã com Jesus é que, embora Ele nos ame completamente, nos demonstre isso incondicionalmente e esteja comprometido conosco por toda a eternidade, há momentos em que não contornamos as dificuldades. O caos substitui a ordem. A decepção supera a esperança e as circunstâncias da vida afastam nosso foco em Jesus. Esses sentimentos seriam semelhantes ao que as irmãs de Lázaro sentiram quando ele morreu, como conta lá no Evangelho de João. Enquanto ele jazia em uma tumba, seus familiares e amigos seriam tentados a pensar que se Jesus era realmente por eles, então ele se certificaria de chegar a tempo de os ajudar. Mas, em meio a toda aquela dor, Jesus não interveio ou impediu que a morte de Lázaro acontecesse. Agora, por que Jesus não atendeu às expectativas deles e não cooperou com o plano de resgate desejado? O versículo 4 declara que era para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio de tudo aquilo. Por isso, Jesus não curou a dor deles imediatamente, para a revelação da glória de Deus. O propósito por trás da dor e da morte de Lázaro era que as pessoas percebessem que o não de Deus às vezes pode ser um ainda não. Se Jesus tivesse atendido a necessidade imediata deles, não haveria plataforma para Jesus demonstrar seu poder milagroso de ressurreição ou revelar que ele é a ressurreição e a vida. Quando as coisas não saem conforme o planejado ou os eventos não acontecem do nosso jeito, lembre-se que Deus nunca sai do controle de todas as coisas e que arquiteta cada acontecimento para a sua glória e propósito eterno, e não de acordo com as nossas preferências imediatas. O pedido das irmãs, lá no versículo 3, para que Jesus viesse e curasse aquele que ele ama, foi fielmente atendido, mas no tempo do Senhor e da maneira que ele daria ao seu Pai a maior glória. Jesus deixou Lázaro morrer para revelar a glória de Deus e fortalecer a fé de todos que estavam ao redor. 4 dias se passaram entre a morte de Lázaro e a sua ressurreição, e as irmãs de Lázaro não conseguiam entender como Deus poderia ser glorificado por meio daquela morte. Elas não viram uma ressurreição do outro lado da sua dor, mas Deus viu. Se você está em uma época como esta e não consegue ver como a glória de Deus será revelada através da sua situação atual, não dê um veredito final, pois Deus é o Deus da ressurreição. Ele está trabalhando nos bastidores e fazendo mais do que você imagina. Portanto, confie no Senhor e valorize sua bondade e promessa de ressurreição enquanto você espera.
Fiquem bem e envie esse vídeo agora para todo mundo que também precisa dessa palavra hoje. Um beijo e eu espero vocês amanhã pra gente ter mais um tempinho de devocional. Tchau, tchau!